Olá pessoal, estamos começando nossa última oficina de redes de computadores. Espero que vocês tenham gostado. Ao longo de todas as oficinas procurei trazer assuntos aí relacionados com os materiais de você, né? Podia ter trazido qualquer assunto, mas eu resolvi amarrar bem com o material de vocês para ajudar, complementar o aprendizado que vocês tiveram aí durante todas as ferramentas aí do ensino. E procurei trazer alguns vídeos, algumas novidades, enfim, trabalhar questões. Isso já era de praxe, mas espero que vocês tenham gostado também da nossa última oficina. Oficina aí que a gente fez um overview porreta aí, ó, amarrar o cinto aqui, ó, rápido, pra quê? Para reativar aí essas conexões, essas memórias, esses conhecimentos que vocês adquiriram aí estudando os livros, vendo as videoaulas, praticando no exercício. Tá? Então eu gosto de fazer isso aí, não só quando professor, mas quando estamos aqui fazendo essas oficinas, para dar uma reativada, para dar uma relembrada de tudo isso, tá bom? Então a gente vai seguir aqui com a mesma ideia. Agora nessa oficina 14, a gente segue aí mais ou menos da metade do capítulo 3 para frente, mais ou menos da sua aula 6, a sua aula 10 aí, que está disponível para vocês, a aula, não é a oficina. Tá? E para vocês terem uma noção de quais conteúdos que a gente vai abordar aqui agora. Então, de novo, apertem os cintos, são bastante conteúdos. Tem um último videozinho também bacana, mais uma visão da Microsoft, agora para a área de varejo, bem legal, já já a gente vai ver ele. Bom, Ethernet, vocês têm aí praticamente o capítulo 3 do material de vocês, quase que inteiro aí falando de Ethernet. Então tem bastante conteúdo lá, a gente não vai se restringir nisso, nem aprofundar aqui agora, mas tem que lembrar que surgiu lá nas redes para comunicação de ilhas lá no Havaí, e até que surgiu a AlohaNet, mas tinha seus problemas, tinha seus conflitos quando duas ilhas queriam se comunicar ao mesmo tempo. Isso aí foi evoluindo, empresas foram contribuindo e foram melhorando e evoluindo. Criaram-se comitês internacionais, aí o I3E baseou bastante nisso. Ó, lembra sempre disso, existe um instituto aí, engenharia, de engenheiros elétricos, eletrônicos, da computação. Eles que prototipam, testam, simulam exaustivamente até disponibilizar isso para a sociedade. Então, várias empresas contribuíram para essas evoluções. Lembra que eu falei para vocês que no passado era comum empresas, principalmente aí as que a gente tem como referência hoje, de grande porte, Intel, Xerox, Tricom, IBM, elas iam resolvendo problemas internos, necessidades internas, aí, demandas, e a hora que resolviam, passavam para o I3E validar. Então, de certa forma, elas colaboraram bastante aí. O legal do I3E, para comunicação tanto cabeada como sem fio, ela adotou nomenclaturas. Para cabeada, a gente usa aqui geralmente a inicial como velocidade, o meio aí significa base e a última significa o segmento. Se a gente pegar aqui, por exemplo, 10 base 5, o 10 é a velocidade, ó. A gente tem aí as velocidades mais comuns da internet, são 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo e 1000 megabits por segundo, que pode ser também 1 gigabits por segundo, é só questão aí de escala. Esse 10, então, base 5, ó, o 10 é para lembrar da velocidade. O base aqui, geralmente é para dar uma auxiliada, para a gente saber que tipo de cabeamento que é. E esse 5, ó, o tamanho máximo desse segmento, ó, 500 metros. Agora a gente tem aqui, por exemplo, 10 base T, ó, também é 10 de velocidade. O T é para lembrar aqui do par trançado. O par trançado já nos lembra aqui que a limitação é 90, 100 metros. O mesmo acontece para fibra ótica e assim vai. Então, é legal conhecer essas nomenclaturas para a gente comprar os dispositivos certos,
as placas de rede certas, os roteadores certos, switches certos, os tipos de cabeamento certo. Não adianta você querer comprar uma placa de rede que se comunica a 1 gigabits por segundo e você colocar um cabeamento físico que não tem uma certificação boa e ele se comunica a 100. Então tem que fazer tudo bem casadinho aí. O mesmo aconteceu para as redes sem fio. Rede cabeada, a nomenclatura é 802.3, rede sem fio 802.11. Então, ponto 11, pessoal, de novo, se vocês procurarem na literatura, pode dar uma googlada rapidinho, com certeza vai te retornar o Wikipedia aí, o site, um dos primeiros sites aí. Vocês vão ver que tem uma série de letrinhas aqui depois desse 802.11. Tá? Aqui são as mais comuns. Por exemplo, ponto A, taxa de transferência 54 megabits, ó. Então, praticamente a metade de uma comunicação par trançado comum aí, de 100 megabits. Uma frequência, como é um sinal que precisa propagar aí no espaço, a frequência dela é 5 GHz. Já o 802.11b, ela tem uma comunicação mais lenta e uma frequência mais baixa. A G e a N, ó, a G, uma velocidade aí também boa aí, né, por ser sem fio, só que com uma frequência diferente aqui, ó. E já a N, uma velocidade bem mais alta, com frequências aí possíveis variações das duas. Então assim, tem que tomar cuidado, não tem muito jeito, isso aqui é técnica, memorizar, criar algum esquema para você memorizar isso. E essas são as principais, existem uma série de letrinhas, alfabeto inteiro que existe, com definições, maior velocidade, maior frequência, menor velocidade, menor frequência. Já temos disponíveis aí o conceito de WiMAX, que fazem o quê? Um acesso sem fio que sai desde o seu provedor de internet, né? Passando por todo o caminho da internet, pelas redes de distribuição e chegando na sua casa. Então, vamos falar assim, ó, pensa a grosso modo como se fosse uma rede elétrica. A rede elétrica não sai lá da geração dela, se for uma usina hidrelétrica, vem caminhando pelas torres de transmissão em altíssimas tensões, correntes, enfim, para menos perdas, enfim, aí já é particularidade de rede elétrica. E chega na sua casa, não chega? A ideia é quase a mesma, fazer isso com rede sem fio. Então, utilizar assim as mesmas infraestruturas, só que em vez de perder custo com compra de cabeamento e esses cabos se romper, essa comunicação entre as torres, ó, são sem fio. Então é a ideia da comunicação com fio da rede elétrica, só que passando por uma comunicação sem fio para dados. Né? Isso já existe, já está em funcionamento, cada vez mais tende a crescer, cada vez mais a gente tende a usar e ter mais benefícios. Né? Óbvio que o Brasil, infelizmente, sempre está um pouquinho atrás nisso. Bom, seguindo aí os conceitos, a gente viu os endereços IPs aqui, é muito legal, pessoal, não se limitem aí aos materiais nossos, da nossa instituição, que estão disponíveis para você, né? Longe disso, o IP ele é muito grande o assunto, tem muito detalhe, muito rico em detalhe, recheado, então vocês podem procurar outras bibliografias, outros sites, outros serviços, porque aqui, cara, nossa, dá para debulhar isso aqui, literalmente bit a bit, escovar esses bits, porque é bem interessante. O basicão é o quê? Que cada IP, né, primeira coisa é só lembrar que a gente tem o IP V4, que é o mais utilizado ainda hoje em dia, já está tendo a migração para o IPv6, esse modelo que eu estou mostrando aqui é o IPv4. Esse IPv4, ó, ele divide em 4 partes o seu IP. Então, se eu tenho 32 bits, eu vou ter aqui 8 bits dentro de cada uma dessas partes. 8 bits não é coincidência, formam 1 byte. Com 1 byte, se eu pegar aqui, ó, linguagem binária,
elevado a quantos bits? Ah, elevado a 2. Elevado a 8, desculpa. Quanto que é 2 elevado a 8? 256. Então, com 8 bitzinhos aqui dentro, ó, 8 dígitos, que eu posso variar de 0 a 1 só, eu consigo representar 256 números. Quer dizer que eu posso representar do 0 até o 255. Para não esquecer isso aqui, ó, pensa como se fosse um cadeado, aqueles de segredo que você precisa pôr número. Pensa num cadeado com um dígito. Cadeado com um dígito. Quais são os dígitos possíveis que você vai colocar nele? O 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Foram 10 possibilidades que variavam de 0 a 9. Você tinha um dígito. E quando você tem 2 dígitos? Não são 100 variações, né? 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 99. Como que faz essa conta? Base, no caso, nós, seres humanos, trabalhamos mais com a base decimal. Elevado à quantidade, eu quero 2 dígitos. 10, que é a nossa base do cadeadinho lá, elevado a 2, que eu tenho 2 casinhas nesse cadeado. 10 elevado a 2 é 100. 100 hipóteses, 100 probabilidades de códigos para eu quebrar esse cadeadinho. Então o mesmo acontece aqui com o binário. Só que em vez de 10, a base é 2. Elevado a quantos códigos aqui, ó? Quantas posições no meu cadeadinho? 8. 2 elevado a 8, 256. Logo, de 0 até 255. Então, cada uma dessas 4 partes, por ter 8 bits, então cada um desses 4 bytes, por ter 8 bits, podem ser inseridos valores aqui dentro de 0 até no máximo 255. 256 já não cabe, não funciona. Para representar o 256, eu preciso ter mais um bit aqui. Então isso é bem legal. Conselho aí quem gosta, quem tem curiosidade, rever essas formatações, essas trocas de base binária para decimal, decimal para binária, decimal para hexa, hexa para decimal. E como que eu quero de hexa para binário? Ah, parte para decimal, depois para binário. Tem muitos vídeos na internet, muito material disponível aí, fácil. Eu gosto, sou engenheiro aí de computação, né? Tenho no meu DNA essa curiosidade de engenheiro. Por ser computação, adoro binário, adoro brincar com os bits. Então, fica a dica aí para quem quer aprofundar. Bom, quando eu olho para um IP, eu sei que ele é dividido em 4 partes, mas eu não sei olhar para um IP sozinho e falar, esse IP aqui legal, ele representa alguma máquina. Mas ele também representa uma rede que ele está inserido. Essa máquina pode estar inserida numa sub-rede. Qual sub-rede? Então eu tenho que olhar para esse IP todo aqui e falar, ó, esse IP todo, qual rede ele está e qual máquina dentro dessa rede ele representa. Então se eu olhar só para o IP, é impossível distinguir. Junto com o IP, eu preciso trabalhar com uma máscara. E aí fica mais fácil você colocar esse IP, você vem aqui e coloca o IP, embaixo você coloca a máscara. Para quê? Para você casar aqui embaixo, ó. Por exemplo, esse 20 aqui, ó, ele está na mesma posição que o 255. 255, ó, identifica uma rede. Então eu estou na rede 255. Então eu venho para cá, ó, estou na rede número 20. Sub-rede número 20. E esse 4, ele está ligado com esse 0, 65 está ligado com esse 0, 32 está ligado com esse 0. O que 0 identifica? Os computadores dessa sub-rede. Então, por isso que eu tenho que pegar esse número aqui e encaixar aqui embaixo. Para eu saber que eu estou na rede 20, na estação 4.65.32. Então, só olhar para o IP é impossível de vocês saberem para qual pertence essa sub-rede, essa máquina. Você precisa sempre ter a máscara. Vamos ver esse último exemplo aqui, ó.
255 está nessa casa. 255 está nessa casa. 255 está nessa casa. Então quer dizer que eu estou na subrede 192, 1680, tudo isso aqui é subrede. Sobrou o último para vir com zero, então eu estou na estação 4. Então essas subredes vão me definindo classes A, B, C, geralmente são as mais comuns, que eu posso ter mais subredes e menos ou mais estações. O que eu preciso? Minha aplicação, eu preciso ter muita estação e pouca subrede? Ou não, preciso ter muita subrede e pouca estação? Ou não, um equilíbrio? Porque os números aqui são finitos, né? A gente pegar lá, são 32 bits, né? Faz a continha aí, ó. 2, que é a base binária, elevado a 32 bits. Vocês vão ver o máximo de combinação possível que você pode ter. Dentro dessa combinação possível, você tem que dividir um pouco para rede e um pouco para estação. Então nunca tem como olhar para um IP sozinho e saber que rede e que estação ele é. Tem que ter sempre a máscara de subrede junto. Tipos de roteamento aí, estático e dinâmico. O estático é quando o próprio administrador define as rotas. Tem que tomar um cuidado com isso aqui, né? Não quer dizer que, né, nem quem lembra aquele velho ditado, né? Todo poder tem que ter aí grandes responsabilidades, né? Então, você travar, fixar essas rotas é um perigo. Amanhã depois você troca uma rota fisicamente, esqueceu de trocar logicamente, dá um pepinão. Então, tomem cuidado. Às vezes, para alguma aplicação muito específica, com muita prioridade, com muita... Aí você pode até criar. Eu prefiro deixar sempre dinâmico. Porque aí o próprio roteador vai criando essas rotas, vai definindo a melhor rota de acordo com o tráfego atual. A gente tem que lembrar que, às vezes, uma rota mais curta, ela não é mais rápida. Às vezes ela está congestionada, tem muita gente esperando para usar. Como se fosse um trânsito numa cidade. Não, ó, geralmente as avenidas são mais rápidas para se locomover, mas a avenida está tudo congestionada. Às vezes você compensa ir cortando, vai pelos bairros, andando um caminho mais longo aí, mas que tenha menos carros, menos movimento e mais fluidez, e você chega no mesmo local mais rápido. Então tem que lembrar desse detalhe aí. A gente tem aí desde protocolos até serviços para facilitar as nomenclaturas aí dos IPs. Um dele é o DHCP. A gente tem um acrônimo dele aqui. Ele atribui sempre um IP único, sem repetição. Isso aqui é uma maravilha. Vai lá e configura no servidor um protocolo DHCP. A hora que a sua estação liga e sobe, ela já recebe um IP. A chance de acontecer um conflito aqui é baixíssima, quase zero. E o DNS veio para associar o IP a um nome. Porque, por exemplo, é muito mais fácil eu navegar com esse site aqui, ó, www.google.com.br, do que se eu digitasse lá no navegador 74.125.234.215. Isso eu estou falando na internet, mas também funciona na intranet. Imagina se eu tivesse que saber todos os meus IPs de cabeça para eu me comunicar com as minhas máquinas, as minhas estações. Agora, se eu sei um nome, um nickname, um nome para essa máquina, facilita a comunicação. Lógico, tem que ser um nome único também, sem repetição. Mas eu já posso criar padrões, ó, vou começar a nomear as estações sempre assim. Se for uma mega empresa com filiais e tudo mais, né? Uma sigla da filial, seguida de uma sigla do departamento, seguida de um número que é as estações dentro daquele departamento. Então isso que é legal, você assumir o papel de administrador, ter essa liberdade de padronizar, porque isso vai agilizar a sua administração no dia a dia. Bom, vamos na sequência aqui então com o último vídeo, espero que vocês gostem. Eu tenho procurado esses vídeos aí para trazer para vocês algumas novidades, algumas curiosidades. Esse vídeo é mais uma visão da Microsoft, só que agora para o varejo. Na sequência, para a gente dar essa quebrada aí, a gente termina nosso overview das aulas. Aguardo vocês.
E aí, fala pra mim, tem um pouquinho aí de rede de computador? Tem um pouquinho de telecomunicação? Tem um pouquinho de computação, de programação? Tem tudo de novo interligado, né? E é o futuro, muitas coisas já acontecem hoje em dia e vai acontecer, talvez, lógico, ela não é a melhor previsão, mas nesse ritmo que as coisas vão evoluindo, a gente vai desejando, a gente dá uma desviada e volta, mas é assim que a tecnologia avança, né? Bom, para seguir aqui nosso overview, ó, já estava com o cinto apertado, agora aperta o próximo, que esse overview aí tem que aquecer bem nosso cérebro, tem que relembrar de tudo isso aí, ó. Projeto lógico. Sempre pensar, na verdade, que o projeto lógico e o físico sempre caminham juntos. A gente não pode definir um só separado do outro. O hardware depende do lógico, o lógico depende do hardware. Mas nesse momento aqui, a gente se preocupa em definir as topologias, os protocolos, os equipamentos, enfim. Mas principalmente o foco aqui, ó, é nas camadas e também nas propriedades. As camadas têm umas figuras aqui para dar uma relembrada, mas as propriedades aí, ó, redes virtuais, redundâncias, VPN, firewall, roteamentos, IP, segurança, tipos de gerência. E no projeto físico, que tipo de cabeamento que eu vou utilizar? Qual tipo de dispositivo? É um roteador? É um hub? É um switch? Quais caminhos eu vou percorrer? Eu vou fazer isso subterrâneo? Eu vou fazer isso aéreo? Eu vou fazer isso aí por duto? Como é que é? Propriedades aí, qual que é o número de portas dos meus dispositivos? Quais são os padrões que ele se comunica? Vai ter redundância, vai ter disponibilidade, vai ter segurança, vai ter custo. Então, assim, ó, o projeto lógico e físico é muito amplo, tá? Então, a gente vai partir do pior cenário, que é o cenário maior possível, onde a gente tem, por exemplo, unidades diferentes. A gente tem a unidade A, unidade B, unidade C. Dentro de cada uma dessas unidades, a gente tem uma arvrona desse tamanho aqui, uma estrutura desse tamanho, ó. Então, a gente costuma dividir o quê? As unidades ficam na camada core. Aí, dentro da camada de cada uma dessas unidades, eu tenho uma camada de distribuição, que às vezes podem ser meus departamentos. Dentro de cada departamento, eu tenho as minhas sub-redes. Então, esse modelo serve para facilitar não só o visual, mas ele implica diretamente na minha nomenclatura de IPs, de serviços, assim como as topologias. Se eu vou fazer isso tudo conectado aqui diretamente num centro de distribuição, ou se eu vou criar centros intermediários para agilizar essa comunicação, para distribuir esse trabalho. Tudo é decisão que vocês têm que tomar. Modelos existem para vários e todos os cenários possíveis. A gente tem que pensar sempre no custo, na funcionalidade e tudo mais. Lembrar da parte de segurança, a gente tem que lembrar das chaves simétricas, assimétricas, porque elas que fazem o papel da criptografia, né? Tem que lembrar daquelas 3 propriedades, autenticidade, sigilo. Então, tem aqui chaves simétricas, é quando a gente utiliza uma única chave. Então, o emissor usa uma chave criptográfica, envia essa mensagem. Então, essa mensagem aqui, ela vem embaralhada, ninguém consegue entender ela. Já a pública usa uma chave para criptografar e uma privada para descriptografar. Então, só quem tem a privada consegue entender a mensagem. Surgiu daí o conceito de assinatura digital, que olha aqui, ó, é o inverso. Você usa a criptografia, a chave privada para criptografar. Todo mundo que tem a pública entende a mensagem. Então, não estou muito preocupado aqui se alguém vai entender ou não essa minha mensagem. Estou preocupado em garantir que essa pessoa é autêntica. Então, na assimétrica estava preocupado com o sigilo, ninguém perceber a mensagem, entender ela. Aqui eu estou preocupado com o quê? Em ser autêntico, né? Eu estou acessando o site do banco mesmo, o banco está me enviando minha informação mesmo. Os firewalls, a gente tem aí 2 tipos de firewall. O firewall surgiu inicialmente só para dividir aqui a minha rede
interna da minha internet. Então, eu colocava um firewall aqui no meio, né? O nome é bem sugestivo, né? E ele que fazia a divisão da minha intranet com a minha internet. Mas aí começaram a surgir alguns problemas de ter ataque interno, então eu continuei com um firewall externo para garantir dividir a internet da intranet. Mas eu coloquei mais um firewall aqui que protege os meus servidores. Então, se algum cliente, alguma estação conectar, por algum motivo conseguir invadir, seja fisicamente, enfim, por invasão mesmo, via software, se ele entrar na minha rede, ele vai se deparar com outro firewall aqui antes de chegar nos servidores. Então, o estrago aí possivelmente vai ser menor. E para finalizar aí os tipos de gerência, né? Primeira gerência é aquela gerência, infelizmente, que a gente mais vê no dia a dia, que é a chamada reativa, que espera os problemas acontecer. Então, óbvio, né, que o cara fica sentado lá do lado do telefone esperando, né? Vai estar cheio de rotina, administrador de rede para fazer, para documentar, para executar, para testar, para arrumar, para consertar. Mas aí tá fazendo as coisas dia a dia, parou um departamento. Ele não previu que aquele departamento ia parar. Quando parou, ele perde tempo para ir lá, analisar, ver o que aconteceu, queimou a peça, troca uma peça. Então é um modelo infelizmente mais usado aí, mas que a gente já tende a ir para o modelo proativo, que tenta prever esses problemas. Por quê? Porque os dispositivos geram log, geram históricos que muita gente descarta, não guarda. E a gente precisa ter esse hábito para poder diagnosticar esses logs e encaminhar soluções. Dentro da proativa, te tem aqui a centralizada, que a gente deixa uma estação e um banco de dados tomando conta de toda a minha rede. O problema disso aí é que a rede tem que ser pequena. Posso ter um outro modelo que é a hierárquica, que eu continuo com um banco de dados, um único servidor, só que eu tenho servidores aqui distribuídos para cuidarem de partes menores da rede. E o modelo é distribuída, que eu tenho um servidor e um banco de dados em cada porção da minha rede, cuidando dessa porção e se comunicando entre si. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, que eu possa ter colaborado um pouquinho na formação de vocês, na vida profissional, na vida acadêmica. Estamos aí, tá? Tudo de bom para vocês, sucesso. Um abraço.